Eu espero que seu coração esteja aberto para receber essa palavra aqui, porque eu creio que é uma palavra forte. Nós temos falado muito sobre célula forte, desde que o pastor Adean veio aqui e ministrou para nós aqui a respeito do célula forte. Nós vamos fazer o lançamento no próximo domingo e na próxima semana o projeto Célula Forte já começa a ser implantado também nas redes, nas células. Vai ser uma bênção. Na semana passada eu ministrei sobre Saul, pequenas coisas que tiram a nossa consagração. E hoje eu quero ministrar uma palavra que vai em oposição à palavra que eu ministrei na semana passada, em relação à liderança. Na semana passada eu falei de coisas que afetam, a nossa liderança, a nossa consagração, o nosso ministério, mas hoje eu quero falar de atitudes que fazem de você um líder forte. E essa palavra ela não é especificamente para pessoas que lideram célula, mas também para quem lidera célula. É principalmente para quem lidera célula. Mas eu vou falar de princípios que se aplicam na vida de qualquer pessoa que tenha uma função de liderança, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, ou especialmente no nosso contexto, na igreja. Então, atitudes que fazem de você um líder forte. Eu quero, como na semana passada eu preguei sobre o primeiro rei de Israel, que foi Saul, agora eu quero falar do segundo rei de Israel, do rei que sucedeu a Saul. E por que este rei, ele foi chamado de o rei segundo o coração de Deus? Primeira coisa é que a Bíblia diz que Deus escolheu Davi. E quando Deus escolheu Davi, o contexto é que ele ainda era um jovem, um adolescente, e ele estava cuidando das ovelhas. No dia em que Samuel, o grande profeta, foi na casa de Jessé, o pai de Davi, Davi sequer foi convidado para participar da reunião onde o rei seria ungido. Jessé já sabia que um de seus filhos seria ungido rei naquele dia, mas Davi não foi convidado, porque alguém tinha que cuidar das ovelhas. É sempre esse alguém que tem que cuidar das ovelhas que Deus vai escolher. Porque a primeira coisa que você precisa entender é que líderes fortes, eles têm um coração de pastor. E agora eu estou falando especificamente de quem é líder aqui, de quem é líder na igreja. Então, um líder forte, ele precisa ter o coração de pastor. E quando Davi foi escolhido, ele estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas, cuidando delas, dando proteção, direção, alimento, porque é isso que o pastor faz. Ele estava cuidando das ovelhas, enquanto os seus irmãos, 3 deles, inclusive, faziam parte do exército de Saul, fazia parte do exército de Israel, mas a palavra diz que Davi foi escolhido e não os seus irmãos. Não seus irmãos que estavam na guerra, nem seus outros irmãos. 3 deles estavam na guerra, o que dá a entender que os outros ainda nem tinham idade para estar na guerra. E Davi era o mais novo de todos, era praticamente uma criança, quando foi escolhido por Deus. Não sei quantos anos, nós não sabemos, a Bíblia não diz. Teve um processo para que ele se tornasse rei, demorou. Mas ele ainda era um adolescente, muito jovem, mas estava cuidando das ovelhas. Um líder de sucesso precisa ter um coração de pastor. Tem crente aqui, sim ou não? Abra sua Bíblia em João capítulo 21, versículo 15. Quero ler junto com você, João capítulo 21, verso 15. Está certo? Deve ser, eu acho que está errado. João 21, 15. Aqui está Jó, é João, Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. No final das contas, a coisa que mais interessa para Deus são as ovelhinhas dele serem pastoreadas. Jesus poderia ter dado muitos conselhos para Pedro: tu me amas? Distribui cestas básicas. Poderia ter dado muitos conselhos. Mas é interessante que Jesus não disse muitas coisas para Pedro. Ele disse uma coisa só: pastorei as minhas ovelhas. Ele não disse abra uma célula, ainda que todas essas coisas sejam importantes. Ele não disse canta uma música para mim, mas ele disse pastorei as minhas ovelhas, porque o pastoreamento das ovelhas envolve a cesta básica. O pastoreamento das ovelhas envolve a adoração. O pastoreamento das ovelhas envolve, na verdade, tudo, engloba tudo. Mas o que importa para Deus é isso: é que o líder, ele tenha um coração de pastor. Um líder forte tem um coração de pastor. Tem que ter. E o coração de pastor é de fato cuidar. Isso é tão importante que foi o que Jesus disse. O amor que nós temos a Deus, ele é convertido em cuidar das pessoas. Então nós demonstramos o nosso amor a Deus na medida em que nós pastoreamos as ovelhas de Deus. Nós não podemos desprezar o que foi dito aqui por Jesus, porque isso aqui é muito importante. E quando nós olhamos para a vida de Davi, o rei Davi, nós vemos que Davi, ele tinha esse coração de pastor. É interessante aqui que a conversa foi tão resumida, mas ela tem um significado tão grande. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então quem me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Jesus não diz, quem me ama, expulsa demônios. Quem me ama, apacenta. Apacentar aqui de fato, dar comida, direção, proteção, é cuidado. Ele engloba todas as coisas que eu falei aqui. Mas nós temos que ter o coração de pastor. Para termos sucesso, para você que é um líder aqui, para você ter sucesso, você tem que ter um coração de pastor. Agora eu vou me adiantar um pouco aqui na história e já vou colocar um Davi como rei, depois eu vou retroceder de novo. Davi, certa feita, ele cometeu um pecado, porque ele fez um censo para saber qual era o tamanho do exército que ele tinha, mas aquilo não agradou a Deus. E aí Deus então deu uma sugestão, deu uma alternativa em 3 sugestões para Davi. Ele falou o seguinte: ou 3 anos de fome, ou 3 meses você vai cair na mão dos seus inimigos, ou 3 dias que o anjo da morte vai passar e vai ter peste e vai matar muitas pessoas. Davi falou: caia eu na mão de Deus, que é misericordioso, e não nas mãos dos meus adversários. Isso o profeta Natan foi até Davi, porque ele cometeu um pecado gravíssimo. E aí então, de fazer o censo, eu não sei se na verdade aqui foi Natan, acho que foi outro profeta chamado Gade, não sei. Depois eu posso ver isso. Mas, enfim, ele escolheu a peste de 3 dias. E aí a palavra diz que o anjo começou a matar. Começou a matar as pessoas, e morreu naquele dia 70 mil pessoas num dia de praga. Um dia de praga. E quando o anjo estava entrando em Jerusalém, Davi orou. Eu não vou entrar no texto aqui, porque se eu for entrar em todos os textos aqui, eu não vou conseguir ministrar os princípios que eu tenho. Mas depois você pode ler isso. E quando Davi orou da seguinte forma: Deus, por que o Senhor está fazendo isso com o povo? Eles não pecaram. Eu pequei. Então me mata, mas não mata o povo não. Você está vendo o que é ter um coração de pastor? O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mata a mim, não mata esse povo, eles são inocentes. Foi eu que pequei. Foi eu que fiz o censo.
E é interessante que o que Davi falou para o profeta se cumpriu, porque o anjo, foi um dia só que o anjo matou 70 mil, e eram 3 dias, mas Davi, ele olhou e ele viu, na eira de Araúna, um anjo com uma espada, e ali Deus mandou que o anjo parasse de matar, lá na eira de Araúna. Davi olhou e viu o anjo lá com uma espada na mão, e Araúna também viu. A palavra diz que Araúna, que era o dono desse lugar, ele viu junto com seus filhos, temeu e se escondeu. E aí Davi se aproxima. E aí Davi foi lá então para comprar aquele campo, aquela esplanada. Então a primeira coisa que você tem que entender, o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O líder que tem o coração de pastor, ele vai prosperar, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Quem pode dizer amém? Você crê nisso? Eu me antecipei, joguei lá na frente, porque aqui eu já mostrei Davi como rei, mas eu vou retrocedendo aos poucos aqui para você também entender melhor a palavra. Quando Davi, ele estava lá no campo, já depois de ter sido ungido rei, mas ainda não era rei, o rei era Saul. Certa feita, Saul ficou possesso por espíritos malignos, e alguém disse: olha, eu conheço uma pessoa, filho de Jessé, ele é alguém sisudo, ele é bom de palavras, ele é bonito, e ele toca muito bem, ele é um adorador, em outras palavras. Vamos trazer ele, para o dia que isso acontecer com você, Saul, ele vai tocar a harpa e esse demônio vai sair. Isso é o conselho que alguém deu para o rei, e o rei manda buscar Davi, e Davi chegou no palácio, ele se torna então líder de louvor do palácio, e começa a tocar. E quando Saul era atormentado pelo espírito maligno, Davi tocava a harpa, como eu disse aqui na semana passada, e o demônio saía. Mas a Bíblia mostra, em várias ocasiões, porque aí Saul manda uma mensagem para Jessé, e ele diz: olha, gostei muito do seu filho, eu me afeiçoei a ele, deixa ele ficar aqui comigo. O pai permitiu, Davi ficou lá no palácio, era o líder de louvor do palácio, mas a Bíblia mostra momentos em que Davi voltava para pastorear as ovelhas. Davi tinha sido promovido a líder de louvor do palácio, agora talvez ele tivesse até um salário que era dado pelo rei, mas em algumas ocasiões a Bíblia diz que ele voltava para cuidar daquelas poucas ovelhas, porque no dia em que o gigante estava lá desafiando o exército de Israel, no dia em que Golias estava desafiando o exército de Israel, a palavra diz que Davi estava cuidando das ovelhas, e aí o pai chama Davi e fala: vai lá, leva comida para os seus irmãos e vê como que eles estão, traga a notícia deles para mim. Quando ele chega lá, que alguém fala que ele vê o gigante desafiando o exército, e alguém fala: olha, aquele que conseguir vencer este homem aí, a família dele nunca mais vai pagar impostos aqui em Israel, e ele vai casar com a filha do rei, vai ser genro do rei. E aí Davi pergunta: o que vai ganhar quem derrubar esse gigante aí? E aí o irmão dele fala: rapaz, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas pequenas ovelhas, aquelas poucas ovelhas? Vai cuidar de ovelha, rapaz, você é pastor, sai daqui, você é um menino, vai embora. Então onde que ele estava? Ele já tinha sido promovido aqui ao palácio, mas ele estava lá cuidando das ovelhas. Essa é a função do pastor, é cuidar das ovelhas mesmo. Você tem que cuidar das ovelhas que o Senhor confiou a você. Então o líder que tem o coração de pastor, ele vai crescer. Esse é um dos maiores segredos de liderança dentro da igreja. Você precisa ter um coração de pastor. Líder forte é comprometido com a visão e é leal também ao seu líder. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Antes de ler esse texto, eu queria mostrar para você que Davi, durante todo o tempo que ele foi um capitão do exército de Saul, porque ele se tornou um capitão do exército de Saul depois que ele venceu o gigante, ele foi leal ao seu líder. Mas ele foi leal a um líder que não era um líder bom para ele, era um líder que por diversas vezes tentou matá-lo. Saul lançava a sua lança quando Davi estava tocando para ele. Depois, quando
Davi volta de uma vitória muito grande sobre os filisteus, e as mulheres começam a cantar que Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000, ele começa a ficar com inveja e persegue Davi. Essa perseguição, ela leva muitos anos Davi tendo que fugir de Saul, mas nunca deixou de ser leal. Por algumas vezes, ou pelo menos uma vez na Bíblia, Davi foi orientado pelos seus próprios soldados a matar Saul, porque teve a oportunidade de fazer, mas não matou. Mas por que Davi não matou Saul? Porque quando todos viam Saul como um homem endemoniado e mau, Davi via Saul como um ungido de Deus. É muito difícil você ter uma perspectiva boa de uma pessoa tão cruel e mau como Saul. Como nós precisamos aprender a liderar. Porque Davi foi talvez um dos maiores líderes da Bíblia. E não porque tomou todas as decisões certas, mas justamente o que mais me chama a atenção de Davi é quando ele erra. Porque a tendência de uma pessoa que comete um pecado grande é se afastar. Mas Davi, quando cometia um pecado grande, ele corria para Deus. Meu irmão, você não sabe como isso faz a diferença. E muito. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Olha só. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, se você quer ser um líder forte, você precisa se comprometer com seus guias. Quando eu digo guias aqui, não é no sentido de espírita, né? Aquele sentido da palavra espírita que nós conhecemos aqui, mas de pessoas que foram líderes na sua vida, que te pastorearam. Aqui está dizendo que nós temos que imitar a fé dessas pessoas. Ah não, pastor, mas eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homens. Isso é uma grande mentira, e só mostra o quanto você é egoísta. Nós precisamos imitar a fé de homens de Deus, de homens que nos ensinaram, que foram bênção para nós, que nos mostraram princípios tão claros e abençoados dentro do casamento, por exemplo, que foram um exemplo de caráter para nós. Essas pessoas precisam ser honradas. Nós precisamos ter o coração de honrar os nossos líderes. E quando eu falo isso, talvez teve alguém lá no passado que nem é dessa igreja aqui, mas que te ajudou. Manda uma oferta para essa pessoa, abençoa essa pessoa. Manda uma mensagem, às vezes você não tem uma oferta, manda uma mensagem falando o quanto ela foi importante para você. Eu ainda quero ministrar uma palavra sobre um homem chamado Onesíforo. Sabe quem foi Onesíforo? Eu sei que você não sabe, que a maioria aqui talvez nem ouviu falar em Onesíforo na Bíblia, porque a Bíblia fala tão pouco dele, mas a Bíblia conta que Onesíforo, quando Paulo estava preso numa prisão que era talvez o pior lugar de Roma, já sabendo que iria morrer, preparado. A palavra diz que diligentemente Onesíforo foi a Roma e procurou Paulo até encontrar. E aí Paulo escreve dizendo, e ele me animou. O que ele fez? Ele procurou diligentemente a Paulo, porque Paulo era o pai da fé dele. Ele foi até Paulo estava preso. E a maioria dos cristãos tinha abandonado Paulo, porque não queria ser preso também. Nossa, pastor, como os cristãos naquela época era ruim. Não, a gente talvez faria a mesma coisa hoje. Ninguém fica do lado de alguém que está preso, mesmo que seja um homem de Deus. Você vai ver, se acontecer na nossa nação, e pode acontecer, né? Porque as coisas estão afunilando, as pessoas acabam correndo e, nem conheço. Mas Onesíforo foi o contrário, ele foi lá e ele deu ânimo para Paulo. Deixa eu te falar aqui, Paulo não era o Zé do Açougue, não, com todo respeito ao Zé do Açougue. Era Paulo, o apóstolo, precisou ser reanimado. Até Paulo precisou ser reanimado. E ele estava lá, Onesíforo começou a contar, que estou deduzindo, olha o que Deus fez lá nas igrejas da Galácia. Paulo explodiu o evangelho lá, ninguém segura. Paulo, você não sabe o que está acontecendo aqui no Coliseu. Eles levam os cristãos para morrer lá, e os leões não devoram os cristãos.
Eles ficam parados, leões com fome, não atacam. Paulo, você lembra aquela pregação que você fez lá em Éfeso? Pois é, uma multidão de pessoas lá agora está se convertendo. Onesíforo se lembrou do seu guia. Nós precisamos nos lembrar de pessoas que foram bênção na nossa vida, que foram exemplo para nós de caráter, porque, meu irmão, graças a Deus pela igreja, que eu tive pessoas que tinham exemplo de caráter, de casamento, que eu não tive na minha casa. Talvez você tenha na sua, você é um privilegiado, mas eu não tive. Eu tive que olhar para homens de Deus dentro da igreja, para entender que casamento dava certo. E é isso que está escrito aqui. Nós precisamos olhar para essas pessoas. Um líder forte, ele é alguém que ele conhece o princípio da honra, né? Ele é leal, ele é leal ao seu líder. Olha o versículo 17 agora, coloca no 17 aqui, por favor. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aqui está falando, olha, está falando que quando o líder, quando o liderado ele não é submisso ao líder, quando não existe honra, o líder ele faz com muita dor. É difícil quando você tem pessoas que ficam te resistindo. Não é legal. Mas a Bíblia diz, para que façam isso com alegria. Está falando a respeito dos líderes. Para que o líder faça com alegria, é necessário que haja sujeição, submissão. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Então esse texto aqui é muito claro. Você quer ser um líder, você quer ter potencial, você quer ser um líder que realmente vai ganhar vidas para Jesus. E aqui isso se aplica lá no seu trabalho, se aplica na sua casa, né, de você obedecer seu pai, sua mãe, de você obedecer seus professores, seus discipuladores aqui, seus pastores, seus líderes, seus patrões, tudo isso. Isso é muito importante. Então, se você quer ser um líder forte, você precisa ser leal à visão, mas ser leal também ao seu líder. Nós temos uma visão aqui. Amém? Mas eu te digo que a visão é só uma questão de coração, porque visão ela muda. Apesar que nós não temos plano de mudar nossa visão, não. Nós somos uma igreja em célula e queremos continuar sendo, porque a igreja primitiva era uma igreja em célula também. Ela se reunia nas casas, né? Mas eu não estou falando exatamente só da visão, é ter o coração. É ter o mesmo coração que eu tenho. É ter o mesmo coração que o seu líder tem, o seu pastor, o seu discipulador que está te acompanhando mais de perto. É ter o mesmo coração. Então, quando eu falo que nós temos que ser alinhados com a visão, eu estou falando disso, de andarmos na mesma direção. Não, essa coisa de célula forte não está com nada, não. Graças a Deus, eu não vejo esse espírito aqui. Se acontece, eu não fico nem sabendo. E se você sabe de alguém que falou isso, por favor, nem me conte. Quero viver enganado nesse caso aí. Mas normalmente as pessoas aqui dessa igreja são muito leais. São leais à visão e são leais aos seus discipuladores, pastores, líderes. Isso é muito louvável e eu quero dizer que você vai longe por causa disso, amém? E até o final da vida de Saul, Davi soube reconhecer isso. Todo mundo via ali um endemoniado, um perseguidor, um homem que matava até sacerdotes, mas Davi via é ungido do Senhor, porque a palavra diz que no dia que Davi pôde matar Saul, e foi até orientado, o soldado dele falou, Davi, Deus entregou Saul na sua mão, deixa eu matar ele aqui, eu não vou errar. Os soldados de Davi eram muito habilidosos. Davi vai lá e corta a orla do manto de Saul, e a Bíblia diz que Davi temeu. Não foi tocar em Saul, não, foi tocar na orla do manto. Ele falou, olha, quem sou eu para tocar na orla do manto de um ungido de Deus? Como que alguém podia ver um endemoniado como ungido? Davi era realmente um líder excepcional, nós precisamos aprender com ele. Ele foi leal a Saul, ele não causou divisão em nenhum momento, mesmo sabendo que Saul já tinha sido rejeitado, que ele tinha sido ungido, ele entendia
que se era para tirar Saul, então que fosse Deus, porque foi Deus que estabeleceu Saul, então Deus tira Saul. Os irmãos aqui estão comigo, amém? Estão entendendo? Eu não vou entrar nesses textos aqui, porque não vai dar tempo, eu quero entrar em outros aqui, se o Espírito Santo permitir. Líderes fortes amam mais a Deus do que a posição. Esse foi um dos grandes problemas de Saul. Saul, ele amava muito mais a posição, a coroa, o trono, do que propriamente as pessoas. Isso é terrível. Quando pessoas líderes estão mais preocupados com a posição do que com as pessoas. Saul, ele focou na coroa, mas Davi focou em Deus. O nosso foco tem que estar direcionado para a coisa certa. Amém? Eu não posso estar aqui focado no meu título de pastor, título de presidente. Meu irmão, isso no mundo espiritual não tem valor algum. Agora, a minha autoridade, se o meu foco for Deus, a minha autoridade lá no céu é respeitada, nas regiões celestiais. Então, nós não podemos amar a nossa posição mais do que a Deus. Mas Saul era muito apegado à posição. Por isso que ele tentou matar Davi, porque ele sabia que Davi poderia ser o próximo rei, poderia ser uma ameaça para ele. Mas Saul poderia ter sido rei até envelhecer, e depois Davi ter sido rei. Mas não, ele estava tão preocupado com o trono, ele estava tão preocupado com a coroa, com as suas vestimentas de rei, que ele não se preocupava com as pessoas, não dava a mínima para elas. Mas sabe de uma coisa? O grande homem de Deus, ele não é visto só no momento bom, não, de coisas boas que ele faz, por ser um bom pastor, ou por fazer coisas extraordinárias como líder, multiplicar uma célula, mas é no momento da adversidade que nós também vemos o grande líder. Porque vamos falar a verdade, o pecado de Davi foi terrível, o pecado de Saul foi desobediência, rebeldia. Rebeldia é um dos pecados mais graves da Bíblia, é gravíssimo, eu falei sobre isso semana passada. Se você não estava aqui, ouça essa palavra, é gravíssimo ser rebelde, muito grave. Mas os pecados que Davi cometeram, pecado de adultério e homicídio, muito grave. Muito grave. Pastor, mas como que você prega princípios baseados na vida de um líder que matou um soldado leal para ficar com a mulher dele? Sabe, o Salmo 51 é um salmo de Davi, no dia em que o profeta foi até ele, repreendeu ele, pelo que ele tinha feito. Pecados nunca são uma coisa boa, e não foi na vida de Davi, mas Deus o perdoou. Deus perdoou? Perdoou. Teve consequência. A família de Davi foi um desastre, mas Deus perdoou Davi. Mas sabe o que Davi fez? Quando ele estava orando, ele não orou assim: Senhor, não tire de mim a coroa. Não foi a oração de Davi. Não tire de mim a minha liderança, o meu trono. Davi orou assim: Senhor, não tire de mim o teu espírito. Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder tua presença. Está vendo a diferença de Davi para Saul? A grande diferença era quando eles erraram, quando eles erravam. Quando Saul errou, ele só justificou o seu erro e achou que estava certo. Quando Davi errou, ele não estava nem um pouco preocupado se ele seria rei, se ele continuaria sendo rei ou não. Foi só uma oração que ele fez: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Posso perder tudo, Senhor, até a minha vida, mas não deixa eu perder o teu espírito, não, porque isso é a coisa mais preciosa que eu tenho. O pecado de Davi foi terrível, terrível, mas ele foi perdoado, porque ele se quebrantou e se arrependeu. Por mais difícil que seja você ouvir isso aqui, porque os legalistas ouvem isso aqui e pensam: não deveria ter sido perdoado, o que ele fez foi grave. Realmente foi gravíssimo, mas ele se voltou para Deus, ele não se voltou para a coroa, ele não se preocupou com isso.
Sabe, a Bíblia conta que quando Davi se torna rei, ele foi buscar a arca de Deus que estava em Kiriat Jearim, era uma cidade que estava aproximadamente aí, talvez 15, 20 quilômetros de Jerusalém. Mas Davi queria que a arca ficasse perto dele, porque a arca era a presença de Deus. E foi algo muito bom que Davi fez. E da primeira vez que Davi tenta trazer a arca, não foi possível, porque Davi, ele não tinha organizado ainda um lugar para a arca ficar, e ele tentou conduzir a arca de uma maneira equivocada. Apesar da motivação de Davi ter sido certa em trazer a presença de Deus para perto dele em Jerusalém, a forma como ele conduziu a arca foi errada. E a forma também como nós fazemos é muito importante. Não é só o que fazemos, não é só ter a motivação certa, é fazer certo, é edificar da maneira correta. Amém? Nós não podemos edificar de qualquer jeito, nós queremos crescer, mas não é de qualquer maneira. Nós não podemos deixar de observar os princípios da palavra de Deus. Davi não observou. A palavra diz que os bois tropeçaram, Uzá tocou na arca e morreu. Isso é uma outra coisa. Mas depois Davi volta para buscar a arca na casa de Obed-edom. E aí Davi fica sabendo o que tinha acontecido na casa de Obed-edom, que Deus tinha abençoado a casa dele, e ele busca a arca. Mas quando ele está chegando, quando ele está chegando em Jerusalém, logo na entrada de Jerusalém, a Bíblia diz que ele tirou o manto de rei e colocou uma estola sacerdotal. O que isso significa? Tudo na Bíblia, meu irmão, tem um significado. Nada que está na Bíblia está ali por acaso. Qual que é o significado disso? Na hora que nós estamos adorando a Deus, não existe rei, não existe sacerdote, não existe líder, não existe pastor, só existe alguém que está na presença de Deus. Somos todos iguais. Ele tirou o manto de rei e ele ficou igual a todo mundo. E a Bíblia diz que ele adorava muito fortemente. Ele estava tão feliz da arca estar vindo para Jerusalém, ficar perto dele, que ele tirou o manto. Olha, líderes, eles precisam entender que o foco deles não é a coroa, não é o título, não é a posição. O foco são vidas, o foco é Deus. Nós temos que estar com o nosso foco voltado para as pessoas, no cuidado com elas, e para Deus, não para a posição. Posição é só o efeito colateral, é só a consequência da sua adoração. O reinar é consequência do seu tempo com Deus. Deus vai te levantar. Se você tiver tempo com Ele, Deus vai te levantar. Se você for um adorador, Deus vai te levantar. Quando eu estou na presença de Deus aqui, não tem título não, meu irmão. Eu e Deus, o ser humano Rubens, na presença de Deus. Então Davi, ele tira o manto. Eu queria poder ler tudo isso aqui para vocês, mas eu quero focar em outros textos, né? Agora, o que é isso? O que significa tirar o manto? O que significa não focar na coroa? O que é isso? É se despedir de toda glória humana. Se alguém tem que glorificar você, é Deus, não as pessoas. Títulos são bons, mas não tem nenhuma importância diante de Deus. Davi, ele se despiu das suas conquistas também, tirou o manto. É isso que é tirar o manto, é se despir dos títulos mesmo, né? É se despir do reconhecimento. Todas essas coisas são listas que eu falei aqui, mas elas são secundárias. O que é primário? A minha adoração, o meu tempo com Deus. E quando eu estou no meu tempo com Deus, não tem diferença de pastor Rubens para o membro, o irmão José. Somos todos iguais. Pastor, mas você não tem uma autoridade como pastor dessa igreja? Tem uma autoridade como pastor dessa igreja que foi me delegado por Deus. Não é uma autoridade que é automaticamente eterna. Uma autoridade delegada pode ser removida. Dependendo da conduta dessa pessoa, ela pode ser removida. Uma conduta de pecado, como Saul tinha uma autoridade delegada e foi removido. Um pastor também pode ser que eu seja o pastor presidente dessa igreja até Jesus voltar. Os irmãos estão entendendo que eu tenho uma autoridade delegada, mas ela depende do meu procedimento, ela depende de eu não me apaixonar pelo título, porque quando líderes se apaixonam pelo título, eles fazem qualquer coisa por ele, e isso se torna perigoso, porque qualquer pessoa que começa a crescer,
ele se torna um Saul, ele quer matar aquela pessoa. Opa, essa pessoa pode tomar meu lugar aqui, porque o foco dele não é mais as ovelhas, mas a coroa. Nós precisamos tomar esse cuidado. Não, pastor, mas eu não sou assim, não, talvez não é agora, a gente tem que tomar cuidado em todo o tempo, vigiar, guardar o nosso coração. Eu sempre falo isso, nunca vou deixar de falar. Você quer guardar o seu coração, meu irmão? Então você precisa ter tempo com Deus. Você precisa resolver suas demandas com Ele no seu tempo a sós. Porque quando você está na presença de Deus, meu irmão, você não é grande, você não é pequeno, você simplesmente é uma pessoa que está ali para adorar, para se humilhar na presença do Senhor ali. Se você é alguém que tem relacionamento com Deus, você pode ficar tranquilo, Deus vai cuidar de você, vai te dar direção, e não vai deixar a soberba entrar no seu coração. Mas quando o diabo quer atacar uma pessoa, ele ataca o tempo com Deus. Ele ataca o tempo que aquela pessoa tem com Deus, ele coloca coisas para aquela pessoa fazer, para que ela não tenha tempo com Deus. Aqui em Mateus capítulo 5, verso 3, Mateus 5, 3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nós temos que ser humildes, e nós temos que amar mais a Deus do que a nossa posição. Quantos aqui estão comigo? Diga amém. Líderes fortes são aqueles que têm a revelação do princípio da honra. 2 Samuel capítulo 23, versículo 15. 2 Samuel 23, 15, vou ler até o 17. Abra para mim. Olha o que diz aqui: suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberei eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. O discipulado, ele se apoia na confiança, na honra mútua, na fidelidade e na proteção. Olha só, Davi já era o rei, eles estavam diante de uma guerra contra os filisteus. E aí Davi fala: nossa, mas eu estou na vontade de tomar aquela água lá do poço de Belém. Só que o poço de Belém, olha para mim aqui, o poço de Belém, ele estava exatamente onde estava o inimigo de Davi. Os inimigos, os filisteus estavam lá. Mas os 3 valentes de Davi, eles eram tão valentes que eles ouviram só Davi dizer que queria tomar da água do poço de Belém. Eles foram lá no poço de Belém, deve ter acontecido à noite. A palavra diz que eles pegaram da água do poço, beberam e levaram para Davi. Os 3 mais valentes de Davi, esses homens, no arraial do inimigo. E aí eles chegam para Davi e falam: Davi, nós pegamos água do poço de Belém para você. Não está escrito isso aqui, mas Davi se desespera, meu irmão. Isso aqui eu estou parafraseando. Meu Deus, o que vocês fizeram? Vocês colocaram a vida de vocês em risco por um desejo tolo que eu tenho, só para me agradar numa coisa que pode deixar para lá, só por uma vaidade que eu tive. Vocês arriscaram a vida de vocês. Não vou beber não. Vou entregar para o Senhor. Claro que não foi nesse tom que Davi falou, mas aqueles homens queriam honrar Davi, e aquela foi uma maneira de mostrar o quanto eles estavam com Davi, o quanto eles eram com Davi. Irmãos, isso é tremendo, mas ninguém pode dar mais do que Deus. Eles foram lá, usufruíram do poço, levaram para Davi, mas Davi realmente não quis. Ele derramou aquela água, falou: eu não vou beber essa água não, porque eu não vou beber uma água que poderia
ter custado a vida desses homens, o sangue deles. Volta lá para o versículo 16. Não, 17, é esse aqui. Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberei eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida. Tem um detalhe aqui. Tem líderes que exploram os seus liderados até o sangue. Até a pessoa adoecer de tão má que ela é. Mas Davi não era assim. Por isso nós temos que aprender com ele. Ele era quem protegia as suas ovelhas. Por isso ele disse isso aqui, de maneira que não a quis beber. A palavra diz que ele derramou como libação a água. Posso ouvir um amém aqui? Agora, quantos líderes fazem isso pelos seus liderados? O verdadeiro líder não coloca em risco a vida dos seus liderados jamais. Davi, ele foi honrado por aqueles homens. E aqueles homens colocaram a vida em risco por Davi. Mas aqueles homens foram ainda muito mais honrados por Davi, porque eles se tornaram os 3 valentes de Davi. Há algo espiritual dentro desse texto aqui que nós precisamos entender. Às vezes aquilo que você mais deseja é o que você vai ter que entregar. Davi desejou muito aquela água, mas quando ela chegou, ele entregou para Deus. Isso é um princípio. Quantos aqui estão comigo? Por que estão todo mundo calado assim? Não tem um amém, um glória a Deus, um aleluia? Você já está pensando, é isso. Nunca entreguei meu filho, mas vou entregar hoje. Quinta característica de um líder forte. Líderes fortes se sacrificam. Pastor, mas nós estamos na graça. Isso é contrário a tudo que tem sido ensinado para nós. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 21. Vou voltar lá para aquele texto, lá do começo, do primeiro ponto. Quando Davi chega na eira de Araúna, olha o que acontece aqui. Quando Davi via chegando a Ornã, Ornã é Araúna. Então, quando eu falar Araúna, entenda-se Ornã, é porque num outro texto da Bíblia está Araúna, eu estou mais acostumado com esse nome. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Pode continuar aí? Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome ao rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Para aqui. O que Araúna falou? Ornã, o que ele falou para Davi? Não, te dou a eira, pode ficar, é sua. Eu não sei se ele estava com medo, porque ele também viu o anjo. Te dou os bois também, a lenha, tudo para o sacrifício eu te dou, pode ficar com tudo, rei. Versículo 24. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Qual que é a diferença de Saul para Davi? Saul ofereceu um sacrifício que Deus não pediu e que não custou nada para ele. Saul ofereceu um sacrifício que não valia nada para Deus, porque Deus tinha mandado matar tudo. Mas ele poupou o melhor do gado e das ovelhas. Saul ofereceu o que não custava nada, ao passo que Davi ofereceu um sacrifício caro. Pastor, sacrifícios são necessários?
Em tudo na nossa vida, se nós queremos ser bem-sucedidos, haverá sacrifício. Mas o que nós temos que entender é que o sacrifício de hoje, ele é diferente do sacrifício do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Porque a palavra sacrifício na Bíblia, no original, é vítima. Ela aponta para o animal que era morto no lugar da pessoa que pecou. Nós não precisamos mais sacrificar, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Ele se sacrificou por nós, o sacrifício ele foi perfeito. Por isso nós não precisamos matar animais, nem oferecer o sangue de nenhum animal mais. Amém? Os irmãos estão comigo? Mas o fato é que líderes fortes se sacrificam. Mas a vítima já foi dada, já foi sacrificada. Mas lá em Hebreus, quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Enquanto Saul sacrificou animais que eram para ele ter matado, aquela oferta que não valia nada, Davi não aceitou receber de graça a eira de Araúna com os animais. Ele falou, não, para Deus eu vou dar o melhor. Eu não aceito dar para Deus um sacrifício que não me custe nada. Agora olha Hebreus aí, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de... Então, qual que é o sacrifício que nós oferecemos hoje? Quando você tira tempo com Deus, esse é o sacrifício que Deus está exigindo de você. Relacionamento, louvor. Então, quando nós louvamos hoje aqui, aquele é o sacrifício que é exigido de nós hoje. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício que é exigido, um dos sacrifícios que é exigido de nós hoje, é o louvor. Então, o que Deus pede de nós é louvor, elogio, adoração, relacionamento. Esse é o sacrifício que nós temos que fazer. Deus quer ter um relacionamento com você, assim como Ele tinha com Adão antes da queda. Abre para mim Oséias capítulo 14, verso 2. Oséias 14, 2. Tendo convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. No Antigo Testamento também era assim. Você acha que Deus se agradava com o sacrifício de animais? Cruel ver um animal morrer. Aqui também está falando que era o sacrifício que ele pedia. Então, o sacrifício que nós temos que fazer é o sacrifício de louvor. Agora, olha o versículo 16, volta lá para Hebreus capítulo 13, agora versículo 16. Olha o que diz lá. Não negligencieis igualmente a prática do bem. Então, o outro sacrifício que nós temos que fazer é a prática do bem. E a mútua cooperação. O que é a mútua cooperação? Essa palavra que é koinonia, é comunhão. Então, qual que é o sacrifício que Deus exige de nós hoje? Louvor, ajudar uns aos outros e comunhão. Essa palavra é koinonia. E mútua cooperação, pois com tais o quê? Sacrifícios. Deus se compraz. Então aqui está falando, relacionamento com Deus, ajuda aos necessitados e relacionamento com os irmãos. Esse é o sacrifício. Ah, mas por que Deus pede isso? A gente já está fazendo. Não, você está. Mas tem pessoas que não querem ter relacionamento. Que são tão boas. A igreja tem problema. A igreja tem falhas. O pastor de vez em quando prega heresia. Meu líder não é tão espiritual. As pessoas são problemáticas. Para que eu tenho que ir na igreja? Mas aqui que está falando que é o sacrifício que você tem que fazer. Tem irmão que é difícil de aguentar? Tem, mas talvez você é ele.
Talvez você é ele, nem sabe, né, que é. Não é verdade? Mas pode ser que você seja uma bênção também, nós não sabemos. Romanos 12, 1, olha lá, Romanos capítulo 12, verso 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, racional. Não falou espiritual, falou racional. Você precisa decidir vir. É você. Ah, mas está sendo um sacrifício tão grande. Ó, se você é crente, é tão bom estar com os irmãos. Se você é crente, você gosta de vir, você gosta de adorar aqui. Por último, líderes fortes não deixam ninguém para trás. Lembra da música? Vocês lembram da música ou não? Tem uma música. 100 bilhões. 100 bilhões de estrelas, né? No final ela fala isso. Líderes fortes não deixam ninguém para trás. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. 1 Samuel 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: o que aconteceu aqui? Deixa eu contar o contexto aqui, porque Davi, ele ia lutar em favor do exército inimigo, que era os amalequitas, que deveria ter sido morto lá por Saul e não foi. Davi saiu para lutar contra Israel um dia, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Quando Davi volta, e ele andou mais de 150 quilômetros, quando ele volta para Ziclag, que era a cidade que ele morava, sob domínio dos amalequitas, essa cidade, quando ele chega lá, ele estava saindo para lutar contra os filisteus, mas quando ele chega em Ziclag, os amalequitas tinham dado contra a cidade que a família de Davi morava e a família dos soldados de Davi moravam, e levou embora todo mundo. Pôs fogo na cidade, levou todo mundo embora, saqueou a cidade, pegou toda a riqueza e foi embora. E aí Davi chega com os soldados: cadê a família? Perdeu todo mundo. Os amalequitas tinham levado tudo. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Verso 9: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Davi não era rei. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Quem ficou? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor. Opa, estou lendo de novo? Próximo texto, verso 10. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Eles tinham que atravessar o ribeiro e passar rios, naquela época era muito difícil, e ainda tinham que atacar os amalequitas. Mas esses homens já vinham de 3 dias de viagem, muito cansados. Eles tinham ido para a batalha 3 dias, voltado mais 3 dias, chegaram a Ziclag. Chegou lá, cidade saqueada. E aí Davi fala: vamos lá perseguir, vamos lá atrás desse povo dos amalequitas. Mas 200 homens ficaram para trás, eles não conseguiram passar o ribeiro, eles ficaram. Agora vai para o versículo 17. Aí Davi então ele consegue alcançar os amalequitas, ele destrói os amalequitas, pega a sua família de volta e ainda saqueia os amalequitas e fica mais rico do que antes. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia, e tomando os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Quem pode dizer amém?
Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, saudou cordialmente. Os detalhes na Bíblia precisam ser observados. 200 homens não puderam passar o ribeiro de Besor. Os 400 passaram e atacaram, venceram a guerra, voltaram com os despojos, com a riqueza, era muita coisa. Quando Davi volta no ribeiro de Besor, estavam aqueles homens, 200, estão cansados. Eles estavam segurando as malas, estavam lá para segurar as bagagens. Depois eu vou continuar lendo, você vai perceber isso. Mas a palavra diz, olha o final aqui: aproximando-se deste, o saudou cordialmente. Líderes precisam tratar bem aquelas pessoas que talvez elas, naquele momento, elas não estão ainda frutificando. Davi não chegou lá e falou assim: aqui ó, falei que a gente ia conseguir vencer, está aqui os despojos, vocês não quiseram passar com a gente? Não. Um líder que tem coração de pastor não faz isso. Ele trata cordialmente todos, até aqueles que aparentemente não estão frutificando. Todas as pessoas são importantes, até mesmo aqueles que não estão saindo para a guerra. Todos nas suas células precisam ser tratados de forma igual. 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Tem líder assim. Não, eles nem trabalharam, por que eles... Porém Davi disse: não faremos assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Davi falou assim: vocês estão pensando que foi a habilidade de vocês, a força de vocês que nos fez vencer? Não, foi Deus que nos deu o livramento. O líder que entende que é Deus que faz, ele não deixa ninguém para trás não. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. O líder tem que tratar todos iguais, ninguém pode ficar para trás. O líder tem que ter um coração gracioso. Aqueles que ficaram vigiando a bagagem receberam da mesma unção que aqueles que foram para a batalha receberam. Eles ficaram tão ricos quanto aqueles que foram para a batalha ficaram. É para todos, o que Deus tem é para todos. Todos de alguma forma estarão envolvidos nessa obra do crescimento da casa cheia, das células fortes. Todos são importantes. Um líder forte não deixa ninguém para trás. Davi foi um grande líder, porque para ele importava muito mais o bem-estar das ovelhas do que o dinheiro, como nesse caso. Importava muito mais o bem-estar das ovelhas do que a posição, do que os títulos, do que a coroa. Então, meu irmão, você quer ser bem-sucedido, se importe com as pessoas. Se é patrão em algum lugar, se importe com aquelas pessoas ali, não somente com aquilo que elas podem dar, porque talvez em algum momento elas não vão poder dar nada de tão cansado que estão. Não vão sequer conseguir atravessar o ribeiro, mas elas são importantes. Pessoas não são descartáveis. Não, agora você não serve mais, você não consegue ir para a batalha. Pessoas que ficam segurando a bagagem são importantes também, porque quando as pessoas ficam segurando bagagem, muitas vezes elas estão orando. Pessoas que talvez estão nos bastidores e nem aparecem, são as que mais talvez são usadas por Deus. É aquele anfitrião que convida pessoas para ir na célula, ela mesmo não prega, não aparece, nunca dá uma palavra, nunca abre, nunca faz
um quebra-gelo, mas está convidando pessoas estão indo para a cela está crescendo, ela tem prazer em fazer a comida ali. São pessoas que elas estão segurando a mala, são pessoas importantes. Quem ia ficar segurando a mala? Ia ser difícil. Aqueles 400 homens têm que ir com bagagem para guerrear, é pesado. Mas tem pessoas que ficam orando, elas não estão diretamente liderando, mas indiretamente estão contribuindo para a minha liderança, está contribuindo para que outros vá e conquiste, mas elas também receberão da mesma unção. Um líder forte não deixa ninguém para trás. Você recebe essa palavra nessa manhã? Você pode ficar de pé? Esse tempo está bem avançado agora. Como a vida de Davi nos ensina, sim ou não, irmãos? Como aquele cara sabia tratar bem. Hoje a Poliana me contou uma história que aconteceu aqui no Domingo Kids, que eu fiquei tão feliz. A tia Luciana convidou todas as crianças que queriam ser usadas por Deus e obedecer a Deus, para vir à frente, que ela iria orar. Todas as crianças foram, menos uma. Crianças é muito bom, porque eles são autênticos. Um ficou lá, todo durão. E a Luciana perguntou: fulano de tal, por que você ficou aí? Por que você não veio aqui? Você não quer ser usado por Deus? Você não quer obedecer a Deus? Tia, eu não fui porque eu não consigo. Eu falei: meu bem, é esse aí que Deus vai mais usar. Porque ele foi tão sincero. Aí a tia Luciana falou: não, mas aqui ninguém consegue. E ele falou assim: então quer dizer que é só pedir? Porque ele é virado no 12 mesmo. Então, provavelmente ele andou desobedecendo o pai e a mãe, e não se achou digno de ser usado por Deus. Mas nenhum de nós somos. A verdade é essa. E na hora que essa criança descobrir que ninguém é, ele vai explodir. Certeza. Mas eu achei engraçado. Eu falei: Deus vai usar esse menino. E é um menino que ele é virado no 12. Mas sabe que eu sempre vi algo espiritual nele? Às vezes eu tenho uma percepção espiritual das pessoas, que eu vejo que outras pessoas não conseguem ter. Eu olho para esse menino, eu vejo que ele é custoso. Mas eu vejo que Deus tem algo para ele. Eu vejo que tem algo diferente nele. É uma percepção espiritual. Realmente ninguém está preparado mesmo. Mas sabe o que é a grande qualidade de Davi? É saber lidar com pessoas muito difíceis de lidar. É saber tratar todos iguais. É saber tratar cordialmente aqueles que não foram para a batalha. Nós precisamos ter esse coração.